A vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, porém aos outros se fala em parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não entendam. Reverendas irmãs, caríssimos irmãos, estamos então no domingo da 60ª. E hoje o Santo Evangelho que foi lido na Santa Missa nos fala de uma bela parábola, que é a parábola do semeador. Mas a primeira pergunta que nós podemos nos fazer é buscar saber por qual razão nosso Senhor fala em parábolas. Por que Jesus não fala de modo claro? Por que nosso Senhor não fala claramente? A resposta, caríssimos irmãos, se vem de um princípio muito básico do ensino, que nos é ensinado, nos é passado por Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás explica que se Jesus fala em parábolas, é porque a profundidade das verdades que ele ensinava, ao menos naquela época, naquele período em que estava, não poderia ser completamente compreendida em toda a sua profundidade. Portanto, quando nosso Senhor falava ao povo, nosso Senhor falava por meio de parábolas. E a explicação das parábolas, o próprio Jesus dava aos apóstolos, porque justamente caberia depois aos apóstolos ensinar, propagar a mensagem do Evangelho que eles próprios haviam recebido de Jesus. Portanto, nós podemos olhar com admiração a beleza desse fato fundamental da nossa fé. O bom Jesus ensinou o seu Evangelho aos apóstolos. Os apóstolos, por sua vez, ensinaram essas verdades ao povo de Deus e também instituíram outros discípulos seus que continuaram então essa missão dos apóstolos. Portanto, os apóstolos ensinaram também essas verdades aos seus sucessores, aos bispos e padres que eles próprios ordenavam. Que beleza então para nós contemplar que há mais de 2000 anos, a verdade que foi ensinada pelo próprio Jesus chega também até nós. Essa verdade passou pelos apóstolos, os apóstolos a passaram aos bispos, e os bispos, continuamente em toda a história da igreja, continuaram essa missão de ensinar, que foi iniciada pelo próprio Jesus. Portanto, caríssimos irmãos, agradeçamos a Deus a grande graça de que a verdade, a mensagem de Jesus, chega também até nós. Mas no dia de hoje, caríssimos irmãos, a parábola que nos é dita, que é lida na Santa Missa, é a parábola do semeador. É dito que saiu o semeador a semear. E esse semeador semeou primeiramente, lançou a semente à beira do caminho. Em seguida, também essa semente caiu entre as pedras. Essa semente ainda caiu também numa terra cheia de espinhos. E por fim, a semente caiu na terra boa. O significado dessa parábola é dado pelo próprio Jesus. Quem é o semeador? É a primeira pergunta que nós podemos fazer. O semeador é o próprio Jesus. A semente que ele veio semear é o seu reino, é a sua palavra, é o seu evangelho. E a terra somos cada um de nós. A terra que está à beira do caminho, caríssimos irmãos, representa as almas, as pessoas superficiais. A elas chegou a palavra de Deus. Elas receberam a palavra de Deus com alegria. Mas, como a receberam na superficialidade,
essa semente não foi semeada. Então diz o próprio Jesus: vieram aqueles que passavam pelo caminho e pisaram na semente, vieram as aves do céu e comeram essa semente, representando justamente aquilo que acontece com a alma dissipada. Ela escuta o Evangelho, escuta a palavra de Deus, mas logo, como ela é uma alma superficial, vem como que as aves do céu, que são os demônios, as tentações, o pecado. E essa alma então se afasta do caminho da verdade e assim a pregação escutada não dá frutos. Mas acontece também, caríssimos irmãos, que a semente foi lançada numa terra pedregosa, foi lançada na rocha. E lançada na rocha, entre as pedras, a semente não pôde germinar, porque não conseguiu criar raízes. Essa também é a verdade que acontece nas almas que têm o coração endurecido. Escutam a pregação do Evangelho, mas como o seu coração é um coração como que de pedra, a palavra de Deus não cria raízes nesse coração. E justamente por isso não pode germinar, não pode crescer, porque é um coração endurecido. A semente também caiu numa terra cheia de espinhos. Portanto, ela conseguiu criar raízes, ela brotou, mas ela não pôde crescer, porque os espinhos a sufocaram. Isso ocorre, caríssimos irmãos, com as almas que escutam a pregação do Evangelho, buscam viver segundo aquilo que receberam, aquilo que aprenderam. Mas os espinhos que representam os prazeres da vida, as riquezas deste mundo, fazem com que a semente divina seja sufocada. Como essa alma não buscou crescer no amor a Deus e se desapegar dos bens materiais e terrenos, a palavra de Deus não criou frutos nessa alma. E por fim, nosso Senhor fala da terra boa, na qual a semente germinou e deu fruto de 100 por 1. Isso simboliza, recorda as almas generosas que escutam a pregação do Evangelho e a colocam em prática. A versão mais óbvia para entendermos esse Evangelho, caríssimos irmãos, é compreender que cada uma desses 4 tipos de terra diferentes representam um tipo de pessoa. Mas a grande verdade é que cada uma dessas terras está presente também no nosso coração. Ou seja, cada uma dessas terras, desses campos, é também uma parte do nosso ser. Por vezes, nós escutamos a palavra de Deus, o ensinamento, a pregação, mas acontece que a palavra de Deus cai como que à beira do caminho. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Porque nesse momento que a palavra de Deus chegou até nós, nos encontrou na superficialidade. Acontece também que, por vezes, a palavra de Deus que é semeada no nosso coração encontra um coração fechado, endurecido, um coração de pedra. Por isso temos a obrigação de sempre viver de modo a fazer do nosso coração um coração conforme, segundo a vontade de Deus. E acontece também que muitas vezes nós escutamos a pregação da palavra de Deus, a pregação do Evangelho, com o coração colocado nas coisas materiais. Ou seja, os espinhos que são as preocupações mundanas fazem com que a pregação escutada não dê fruto no nosso coração. Mas por fim, acontece também que muitas vezes a palavra de Deus é semeada nos nossos corações aptos, prontos a escutar, a acolher a verdade de Deus e a viver segundo essa verdade. É quando a semente cai
na terra boa. Caríssimos irmãos, todos nós temos obrigação de fazer da nossa alma e do nosso coração terra boa, para sempre estarmos preparados para escutar e receber as verdades que Deus quer nos ensinar. Então, devemos tomar cuidado para fazer da nossa alma terra boa. E quais são os cuidados que nós devemos empregar para fazer da nossa alma uma terra boa para a escuta da palavra de Deus? Primeiramente, assim como acontece na realidade, se nós temos um terreno, uma terra boa, o primeiro cuidado que nós devemos fazer é cercar essa terra, para que essa terra não seja invadida, para que não roubem de nós esse terreno que nos pertence. E quem são os ladrões que buscam roubar a terra boa do nosso coração? São os vícios, são os pecados, são os nossos próprios defeitos. Uma vez cercada a terra boa do nosso coração, nós devemos arar. Ou seja, devemos então nos cansar, trabalhando para tirar das nossas almas os nossos vícios, os nossos defeitos, lutando contra o pecado. Arar é um trabalho cansativo. Assim também na nossa vida, a luta pela virtude, a luta contra os nossos defeitos, exige cansaço, exige suor, exige um trabalho da nossa parte. Por isso não devemos nos desanimar, mas justamente buscar lutar e trabalhar na obra da nossa própria santificação. E uma vez cercada a terra boa, uma vez que essa terra é também arada, essa terra deve ser, após o semeio, ela deve ser fertilizada. E justamente nós podemos fertilizar a nossa alma com os nutrientes do céu através da oração e da vida sacramental. A oração para atrair sobre a nossa vida as bênçãos de Deus e a vida sacramental para que nós possamos continuamente viver na graça de Deus. E então, uma vez fertilizada a terra, poderemos esperar que a semente de Deus frutificará nos nossos corações. E se essa semente divina frutificar, nós podemos então ficar confiantes que a colheita, um dia, que será o prêmio da bem-aventurança, da felicidade eterna, estará garantido para nós. Portanto, caríssimos irmãos, trabalhemos nessa nobre obra da nossa santificação. Com ânimo, com coragem, busquemos sempre fazer do nosso coração uma terra boa e pronta para escutar, acolher e viver a pregação do Evangelho. Peçamos então, caríssimos irmãos, à Santíssima Virgem, a Nossa Senhora, a nossa Mãe Santíssima, que nos ajude a sempre colocar em prática aquilo que nós escutamos mediante a pregação. Ela que em toda a sua vida foi fiel a Deus nosso Senhor, foi fiel à sua palavra, certamente nos ensinará o caminho de fazermos sempre a vontade de Deus e sermos fiéis. Fiéis católicos que colocam em prática as verdades recebidas, ensinadas, aprendidas em toda a nossa vida, em todos os nossos trabalhos, em todas as nossas ações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Querida Mãe Virgem Maria, Fazei que eu salve a minha alma. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.